Bom dia, queridos. Hoje eu quero iniciar esse vídeo relembrando a letra de uma canção que eu aprendi bem criança, né? E quando eu a aprendi ela já era antiga, que diz o seguinte: a minha alma está cheia de paz. A minha alma está cheia de paz. Tenho um gozo celeste e um prazer em dizer que a minha alma está cheia de paz. E o que é mais gratificante é saber que essa paz não vem de mim, que eu nem a mereço, mas eu a recebo diariamente dos braços do Pai. Quando o profeta Miqueias anunciou o nascimento de Jesus, muitos séculos antes dele nascer, e agora não estou seguro se foi Miqueias ou Isaías que disse isso, ele falou o seguinte: ele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Eu vejo Jesus carregando o estandarte da paz e trazendo conforto, trazendo alívio, né? No meio da guerra, da tribulação, da angústia, da ansiedade. Ele disse aos discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Que essa paz possa invadir o seu coração, a sua mente, a sua vida e trazer essa alegria que a gente sente no Senhor sempre, né? Eu disse na nossa última manifestação que nós iríamos apresentar aqui a aparente contradição entre o ensino de Paulo e o de Tiago, né? Veja o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Ele diz assim: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que a Escritura diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Agora veja o que Tiago diz lá no capítulo 2, no versículo 21 e 23. Ele diz assim: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Olha bem, então eu havia dito já que uma das considerações, ou dos métodos, ou um recurso de interpretação muito eficiente que a gente tem quando a gente lê a palavra de Deus, quando seja uma carta, seja mesmo as parábolas de Jesus ou o ensino de Jesus, quando a gente lê, nós devemos ter em mente, em primeiro lugar, quem são as pessoas para as quais aquele escrito é direcionado em primeira mão ou em primeiro lugar. Quem são os destinatários da carta de Tiago? Nós falamos, Tiago estava escrevendo tendo em vista uma casta sacerdotal rica e totalmente descomprometida com a miséria, com a situação social das pessoas que estavam à sua volta. Tiago fala para uma religião que se escudava na fé ortodoxa, na fé intelectual, para não se envolver com as pessoas necessitadas e que precisavam de socorro. Então, Tiago escreve para uma categoria religiosa
que se desculpava por trás do argumento de que é só a fé que me justifica, para não ter que fazer nada, para não ter que produzir nada para o reino de Deus e para as pessoas. Paulo, o alvo de Paulo, ou seja, o destinatário da carta de Paulo, eram os legalistas, ou seja, convertidos que não conseguiam se livrar do jugo, se livrar das correntes da lei, dos rituais da lei. Eles achavam que tinham que continuar praticando a lei. Por exemplo, a lei mandava que as pessoas, todos os judeus deviam ser circuncidados. Era um ritual de corte no prepúcio do pênis no 8º dia de nascimento da criança. Todo mundo tinha que ser circuncidado, e o adulto que se convertiu ao judaísmo, ele tinha que ser circuncidado, tinha que passar por essa cirurgia peniana, né? E as pessoas achavam que essa cerimônia tinha que continuar sendo praticada nas pessoas que se convertiam. Então, os legalistas, além dessa questão da circuncisão, muitos outros princípios ditados pela lei eram observados e impostos às pessoas que se convertiam. Paulo lutou muito contra esses legalistas. Então, a direção é outra. Paulo fala, olha, vocês estão achando que precisa disso, que a lei ainda rege algum comportamento sobre vocês, as obras da lei? Não, a salvação se dá pela fé. Então, o enfoque forte de Paulo, exclusivamente na fé, tem um objetivo, porque ele queria desfazer os legalistas que não conseguiam se desvencilhar do ritualismo da lei. E Tiago, a casta sacerdotal rica, descomprometida, que se escudava por trás do argumento de que só a fé e suficientemente a fé pode salvar, e eu não tenho que praticar nenhuma obra e não tenho que demonstrar nada daquilo que eu imagino ter na minha consciência e na minha subjetividade. Então são focos diferentes, né? Eu queria ler um textozinho aqui da reflexão, ou do ensino da ministração de John Stott. Ele diz assim: tanto Paulo como Tiago usaram o exemplo de Abraão para ilustrar estes pontos aparentemente opostos. Porém, esta é uma diferença em ênfase, não em mensagem. E a razão não está longe de ser encontrada. Cada um deles tinha em mente um conjunto diferente de falsos mestres. Os opositores de Paulo eram os legalistas judeus, enquanto os de Tiago eram os aristocratas judeus. O meio de salvação dos legalistas eram as obras, atos morais, cerimoniais, realizados em obediência à lei. O meio de salvação dos aristocratas da casta religiosa judaica era a fé, isto é, mera ortodoxia de crença, adesão superficial ao judaísmo sem qualquer clara obediência prática. Aos legalistas, Paulo argumenta que somos justificados não por nossas próprias boas obras, mas por meio da fé em Cristo. Aos aristocratas, Tiago argumenta que somos justificados não por uma ortodoxia estéril, ou seja, uma fé intelectual, porque os próprios demônios possuem e estremecem esse tipo de fé, mas por obras, especialmente assistência aos necessitados. Mas Paulo, entretanto, apressa-se em acrescentar que a fé que salva gera inevitavelmente boas obras.
conforme lá em Tiago, em Gálatas 5:6. Enquanto Tiago afirma que as obras que salvam brotam naturalmente de uma fé verdadeira, autêntica e prática. A ausência de boas obras revela a ausência de uma fé verdadeira. Portanto, não há contradição. O foco é que é mais enfático num caso e no outro, sem obviamente, invalidar o ensino e a veracidade das proposições do outro, né? E eu queria então desafiar você a fazer uma leitura bem crítica da carta de Tiago, e você verá então que toda a preocupação dele é que a nossa vida não seja uma vida vazia, oca, né? Só de palavras, só de intenções, sem gestos práticos para demonstrar essa fé. E aí ele vai aprofundando, e nós vamos entrar nisso na nossa próxima reflexão, alguns perigos, né? Alguns perigos que ele anota para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, por inobservarmos certas práticas necessárias. Então, ele tem uma mensagem para aqueles que descuidam da percepção das coisas e são atraídos facilmente pela cobiça, né? E ele chama a nossa atenção para como nós olhamos para as coisas, principalmente as coisas dos outros. Ele chama a nossa atenção para os perigos da riqueza e os perigos do amor colocado no dinheiro. E ele chama então a nossa responsabilidade para cuidar, para termos uma religiosidade que cuida, que se preocupa, que esteja presente, né? Uma categoria de pessoas que estejam preocupadas em orar com as pessoas, em visitar os enfermos, em patrocinar a melhoria de vida para aqueles que estão sofrendo por quaisquer razões. E eu queria então me despedir de você dizendo e desejando que você tenha muita paz, né? A minha alma está cheia de paz e eu quero que a sua alma esteja cheia de paz nesse dia. Em nome de Jesus. Amém.